vamos falar sobre doenças da cultura do trigo, a importância do controle dessas doenças para obter os maiores rendimentos na cultura do trigo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre doenças foliares. Sou Sheila Cristines Balqueiro, analista e fitopatologista da Embrapa Trigo. Objetivos, então, deste trabalho é apresentar as principais doenças foliares que ocorrem no cultivo do trigo, contextualizar as estratégias de controle e evidenciar pontos de atenção para a eficácia do manejo de doenças. Vamos conhecer um pouco sobre a planta de trigo e a sua distribuição do percentual da área verde. A arquitetura da planta já nos diz bastante sobre como será o controle das doenças e a importância de cada folha para a contribuição no rendimento da cultura. Então, se você pegar as folhas do terço inferior, a folha bandeira -2, a folha bandeira -13, a -4, elas têm uma contribuição para o rendimento de grãos de 15% a 20%. Já as folhas superiores do terço inferior da planta, a folha bandeira e a folha bandeira -1, têm uma contribuição muito maior para o rendimento de grãos. Elas estão mais perto das espigas, então elas contribuem mais para o rendimento de grãos, e as folhas mais abaixo, elas contribuem mais para toda a planta, para o seu desenvolvimento. Então, se eu retirar ou se perder a folha bandeira e a folha bandeira -1, nós temos uma redução de 19% do rendimento de grãos, cerca de 43% do número de grãos do afilho principal, 61% da massa de grãos do afilho principal e perdas no peso hectolitro da cultura. Então, essas folhas, elas contribuem muito para o rendimento de grãos e é preciso, então, proteger essas plantas, essas folhas, desde a parte inferior até a parte superior. Essa proteção, ela passa, então, pela escolha das estratégias de controle. Passa por obter cultivares mais resistentes aos patógenos, para que se mantenha folhas mais sadias, e assim, então, contribuam para toda a produtividade da cultura. E é importante também saber o diagnóstico de cada doença para fazer o controle químico e manter a sanidade das folhas, que irão dar todo o potencial produtivo daquela cultura. Entrando, então, sobre as doenças foliares da cultura do trigo, as principais de ocorrência são as ferrugens, que ocorre perdas em torno de 60% do rendimento de grãos. A outra doença muito importante é o oídio, com perdas que podem variar até 62% numa cultivar suscetível. E as manchas foliares e as bacterioses, que podem ocorrer uma redução de 50% do rendimento da cultura quando ocorre em cultivares suscetíveis e anos muito favoráveis. As ferrugens de ocorrência no trigo podem ser divididas em 3 tipos. A ferrugem da folha é a de maior ocorrência nas nossas regiões. Ocorre com uma faixa de temperatura ótimas de 20 a 30 graus, podendo ser ocorrência também a 0 grau, mas com um desenvolvimento mais lento, mas numa faixa ótima de 10 a 30 graus, sempre com molhamento foliar. A característica das ferrugens da folha é essa presença de pontos alaranjados, que chamamos de pústulas. São pústulas que progridem em um tecido que pode ser suscetível e pode tomar conta de toda aquela folha e toda aquela planta. Já a ferrugem do colmo, ela é de ocorrência de 25 a 30 graus, e são temperaturas um pouco mais quentes no final da primavera. Geralmente ocorre no final do cultivo do trigo, a presença desse patógeno. Geralmente ocorre nos colmos, mas em altas infecções podem ocorrer também nas folhas, caracterizando por pústulas, então, de tamanhos maior do que a ferrugem da folha, de cor alaranjada a marrom, podendo também ultrapassar o tecido, ou seja, você pode olhar a pústula de um lado e do outro, diferente da ferrugem da folha, que ocorre só em um lado da folha, aquela pústula. Já a ferrugem estriada, ou também chamada de ferrugem linear, apresenta pústulas de coloração amarelo mais claro, e são em forma de listras acompanhando as nervuras das folhas. Se caracteriza por uma ocorrência em temperaturas mais baixas,
Então, anos mais frios, com temperaturas mais próximas a 0 e até 25 graus, é o start de desenvolvimento dessa ferrugem estriada. Sempre com molhamento foliar. O molhamento foliar pode ir de 3 a 5 horas, então não precisa muita molhamento foliar, pode ser somente o orvalho, já é o suficiente para o desenvolvimento da doença. A ferrugem ela pode ser explosiva, se ou não houver o controle, e também em tecidos suscetíveis, ou seja, optar por cultivares mais suscetíveis, se você não fizer um monitoramento e um controle adequado, no momento certo, ela pode fazer uma progressão da doença muito rápida, em poucos dias uma lavoura inteira pode estar tomada, e uma folha nesse estado completamente cheia de pústulas acaba não contribuindo mais com o fotoassimilados para o rendimento de grãos. Então, ocorre perdas muito grandes quando se está numa lavoura que está completamente tomada pela doença. Então, quais são as medidas de controle? Quais são as estratégias mais eficientes, mais eficazes para o controle das ferrugens? Sempre optar por cultivares que tenham resistência genética em vários graus, em graus mais elevados. Cultivares com resistência, o MR, né, classificados como moderadamente resistente ou resistente, e que apresentem o tipo de resistência de RPA, ou seja, resistência de planta adulta. Essa resistência de planta adulta, as plantas mais jovens, elas apresentam um pouco de suscetibilidade, mas conforme a planta vai se desenvolvendo, vai crescendo, essa resistência vai se tornando mais forte, vai sendo mais marcada, mais apresentada, e o patógeno não tem uma evolução tão rápida sobre aquela planta. Então, apresenta sintomas bem leves, numa quantidade menor, e assim a planta consegue se defender mais rapidamente e tem o mesmo rendimento de uma planta resistente. Então, acaba não prejudicando o rendimento dessa pequena quantidade de doença quando se escolhe uma cultivar RPA, de resistência de planta adulta. O manejo químico com fungicidas deve ser sempre com fungicidas associados, né, com mais de um princípio ativo de grupos diferentes, são muito eficientes no controle da ferrugem, desde que não se perca o time de aplicação, ou seja, não deixe a lavoura tomar uma proporção muito grande, observando, então, o limiar de ação e o limiar de dano econômico para iniciar o controle químico naquela lavoura. Lembrando que, para a ferrugem do colme e a ferrugem estriada, o momento de iniciar as aplicações com fungicida na cultivar suscetível é nos primeiros sintomas. Falando um pouquinho sobre o oídio, uma doença também causada por um fungo, é uma doença que apresenta a característica de um pó esbranquiçado, bem pulverulento, tem uma característica de não requerer molhamento foliar. O fungo, ele já tem uma umidade dentro do próprio esporo, então ele consegue germinar e entrar na planta pela sua própria umidade, não precisa ter molhamento de lâmina foliar, como é nas ferrugens. Então, o oídio não precisa ter chuva, é só a alta umidade relativa do ar, e ocorre em temperaturas mais amenas, de 18 a 22 graus. Então, sempre nos tecidos verdes mais suscetíveis podem ocorrer o progresso da doença mais rápido. Característica que os esporos são leves e são facilmente disseminados pelo vento, então a rotação de culturas não vai interferir, não vai um método de controle, pois o esporo pode ser transportado a longas distâncias de uma lavoura para outra. A resistência genética é fundamental para o controle dessa doença. Então, optar por cultivares resistentes, no mercado tem excelentes cultivares com a resistência ao oídio, e também fazer uso do manejo químico com fungicidas nas cultivares suscetíveis e sempre observando o limiar de dano econômico para iniciar o tratamento químico. O controle da parte aérea, então, deve ser realizado com fungicidas associados para não se gerar resistência pelo patógeno. Das manchas foliares, nós temos 3 tipos de manchas foliares que podem ocorrer no trigo. São as principais, a mancha amarela, a mancha marrom e a mancha da gluma.
A mancha amarela é de maior ocorrência na região sul, pelas suas temperaturas um pouco mais amenas, de 18 a 28 graus, sempre precisando de muito molhamento foliar. Então, em anos mais chuvosos, ocorre a maior presença desse patógeno de manchas amarelas na região sul. Se caracteriza, então, por manchas marrons, rodeadas por um halo amarelado, que pode progredir através de uma toxina que o próprio fungo produz dentro do tecido. Então, acaba aumentando essas lesões, coalescendo e perdendo toda a folha devido à expansão da lesão. Já a mancha marrom ocorre mais pontos amarronzados, também com a presença do halo amarelado, mas a temperaturas mais superiores a 20 graus. Então, em regiões mais quentes, ocorre mais a mancha marrom. E o molhamento menor, com 11 horas de molhamento, é o suficiente para o desencadeamento da doença. Essa doença ela pode progredir, chegar às espigas e contaminar as sementes, que chamamos de ponta preta. Então, sintomas com sementes com uma pontinha preta. Se essas sementes forem replantadas, vai ocorrer a transmissão da doença para a nova lavoura. A mancha da gluma também apresenta sintomas na folha, muito parecido com as demais manchas. Apesar de o nome ser mancha da gluma, que ocorre na gluma da espiga, formando esses sintomas mais achocolatados, mais marrom, também pode ocorrer na folha. Os sintomas, eles são confundidos numa lavoura, porque numa mesma folha eu posso ter a ocorrência dos 3 patógenos. E então ocorre o difícil diagnóstico da doença e o tratamento correto. Então, por isso chamamos de complexo de manchas foliares do trigo, quando ocorre mais de uma doença, mais de uma mancha foliar, que é de difícil diagnóstico. Então, o tratamento químico, ele pode ficar um pouco difícil, por não ser mais tão direcional, mas tentar pegar produtos que sejam de amplo espectro, pegando todas as manchas. Observando o ciclo da cultura, é possível eliminar algumas etapas que podem levar o patógeno para a lavoura. Sabendo-se que, então, o patógeno é transmitido via semente e pode permanecer nos restos culturais, então, fazer a rotação de cultura é fundamental para quebrar essa sequência do patógeno na lavoura. Então, levando sementes sadias que não estejam contaminadas, vai se quebrar o ciclo para não ser transmissão para a planta jovem. A planta jovem vai apresentar os sintomas que vão progredir com as chuvas, né, com o molhamento foliar, os respingos de chuva para as novas folhas, aumentando a lesão através da toxina do fungo, expandindo para a folha, chegando novamente até a semente. Então, o aspecto de uma lavoura com manchas foliares acaba que a parte inferior das plantas são bem prejudicadas, essas folhas vão acabar morrendo pela quantidade de mancha que tem e vão ficar na palhada e vão ser a fonte de inóculo para o novo ciclo, para a próxima cultura do trigo. Então, observar que um resto cultural de trigo leva em torno de 18 meses para se degradar em condições nossas da região sul. Então, se eu tiver a cultura de inverno, trigo, a cultura de verão e a próxima cultura de inverno eu fizer novamente de trigo, eu vou correr o risco de se ter a presença do patógeno já na lavoura antes mesmo de eu plantar. Então, quais são as medidas de controle para essas manchas foliares, para esse complexo de manchas foliares? Fazer sempre a rotação de culturas com plantas não hospedeiras, então não cereais de inverno, para que não se tenha a continuação do ciclo do patógeno. Optar por cultivares mais resistentes a essas doenças. Sempre levar para lavouras sementes sadias e certificadas. Uma boa identificação de patologia, caso tenha sido originada de uma lavoura que tenha a presença dessas manchas, então tem que se fazer a patologia de sementes para eliminar os lotes que apresentam uma alta contaminação das sementes. Fazer o tratamento de sementes e o manejo químico da parte aérea, sempre com fungicidas direcionais associados e que sejam para o alvo em específico que apresentam maior eficiência. Quanto às bacterioses que ocorrem na cultura do trigo, as principais são a estria bacteriana e a queima da folha.
a diferença entre elas é o tipo do sintoma que ocorre e a temperatura que é mais favorável para a ocorrência dessas bacterioses. Então, a estria bacteriana é preferencial com temperaturas um pouco mais elevadas, em torno de 25 graus, e a queima das folhas ocorre em temperaturas mais baixas. A queima bacteriana apresenta uma característica que a Pseudomonas, essa bactéria, ela é nucleadora de gelo. Então, quando as temperaturas são mais baixas, ela acaba formando um gelo com a gota de água, e esses cristais formados pelo gelo, eles rompem o tecido da folha e serve de porta de entrada para a bactéria. Então, a bactéria, a Pseudomonas, ela entra no tecido foliar por esse rompimento do tecido e expandindo a sua lesão, essa lesão mais esbranquiçada, mais acinzentada pela folha. Já a estria bacteriana, então temperaturas um pouco mais elevadas, também precisa de uma porta de entrada, uma lesão, um machucado na folha, às vezes a passada do rodado do trator, às vezes o uso de óleo mineral como um adjuvante de produtos, quando a aplicação ocorre em temperaturas mais elevadas, acaba fazendo um machucado, um rompimento do tecido, e esse tecido fica aberto e as bactérias que estão ali naturalmente na folha acabam entrando para o tecido e fazendo as lesões. Então, a estria bacteriana tem a característica dessa lesão mais amarronzada, mais alongada, também com os halos amarelados, que são bem característicos da doença. Essas lesões, quando progridem para as folhas e para todas as folhas, podem ser transmitidas para a semente, e a semente, então, contaminada, vai levar esse patógeno para a próxima lavoura. Então, é preciso realizar a patologia de sementes para a identificação desses patógenos que podem estar presentes e, assim, levar para a próxima lavoura. Então, sempre lembrando que as bactérias precisam de uma alta umidade relativa do ar e molhamento contínuo. Observar que após as geadas, né, e após a geada, e se houver após a geada uma chuva, observar, monitorar a lavoura para a presença dessas bacterioses, e também quando ocorrer a aplicação de fungicidas com óleos minerais, que podem fazer esse rompimento do tecido, ou em temperaturas muito elevadas, ou uma chuva de granizo, também é preciso observar com uma porta de entrada para as bacterioses. Quais são as medidas de controle? Não se temos produtos químicos eficientes para bacterioses, então o manejo químico não é uma medida de controle eficiente. As medidas principais é a rotação de cultura, porque são patógenos que ficam nos restos culturais, de uma safra para outra. Usar cultivares com resistência genética e sempre utilizar sementes sadias. Então, quais são as principais estratégias de controle para as doenças que vimos até agora? As doenças de folha, né, que ocorrem nas folhas do trigo ou na parte vegetativa. Então, as ferrugens e oídios, por serem fungos biotróficos, as melhores estratégias de controle é a utilização de cultivares com resistência genética e o manejo químico adequado para essas doenças quando utilizar cultivares suscetíveis. Já para as manchas foliares e bacterioses, que são patógenos necrotróficos, ou seja, são transmitidos via semente e que ficam nos restos culturais, é importante fazer rotação de cultura, utilizar cultivares com maior grau de resistência genética, sempre utilizar sementes sadias para não levar o patógeno já com a semente para a próxima lavoura, e fazer uso do manejo químico com fungicidas para as manchas foliares, a fim de controlar a doença e não progredir a ponto de chegar novamente para a semente. Resumindo o nosso módulo, então, vamos conhecer a resistência genética das cultivares é fundamental para escolher as estratégias de controle, fazer o monitoramento da lavoura e o monitoramento das condições climáticas daquela safra que está ocorrendo, para assim tratar as estratégias de controle químico que sejam mais eficientes no controle das doenças foliares do trigo. Obrigada.